Após o apagão que aconteceu em todo o Brasil ontem, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, convocou uma reunião com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Vamos conversar com o André Anelli, lá em Brasília, porque ele tem mais detalhes disso. André, além disso, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo quer uma resposta o mais rápido possível e afirmou que houve erro técnico. Quer dizer, a investigação ainda está acontecendo, mas ele já cravou um erro técnico. É isso, André? Seja bem-vindo. Boa tarde. Exatamente isso, Piotr. Essas investigações vêm acontecendo e a expectativa é de que haja resposta em até 48 horas. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no Prós e Contras da Jovem Pan. Diante de todo esse cenário, a repercussão do apagão de ontem continua acontecendo e, como você destacou, né, Piotr, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou hoje que o apagão que atingiu todas as regiões do Brasil foi, de acordo com ele, um erro técnico. Segundo o ministro, o problema de ontem não se justifica porque sobra energia elétrica no Brasil. A afirmação é semelhante à que foi dada ontem pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A gente relembra aqui que em coletiva de imprensa, Silveira já havia explicado que o apagão foi causado por sobrecarga em uma linha de transmissão no Ceará. Mas ele também já havia dito que o apagão não tem relação com segurança energética e nem com suprimento de energia no Brasil. Foi nesse sentido, nesse mesmo sentido, então, que o ministro Rui Costa se manifestou hoje. Vamos acompanhar. Estamos com sobra de energia, os reservatórios estão todos cheios, nós temos hoje um parque eólico e solar gerando muita energia, então não há razão nem de oferta nem de demanda para ter tido esse colapso. Foi erro técnico, falha técnica, precisa identificar o que foi que aconteceu. A gente viu, portanto, a declaração do ministro Rui Costa. Alexandre Silveira ontem já havia declarado que pediu para que o Ministério da Justiça acione a Polícia Federal e também a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, para averiguar as reais causas desse apagão ocorrido ontem, que inclusive continua repercutindo não só com o ministro Rui Costa, mas também no Congresso Nacional. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou hoje um convite para ouvir o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para explicar esse apagão que atingiu as 5 regiões do país. O requerimento para ouvir o ministro foi protocolado pela presidente da comissão, que é a deputada federal Bia Kicis. Ela destacou que é preciso esclarecer as causas do problema elétrico. E aí, nesse contexto, fica a critério do ministro escolher a melhor data para que então possa comparecer à Câmara. Se ele faltar à audiência na data marcada, a comissão aí sim vai poder convocá-lo, o que tornaria obrigado a comparecer. Então, muitas repercussões ainda ao longo de hoje, né, Piotr? E a gente acompanha também, nesse instante, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nessa reunião com o Comitê de Acompanhamento para trazer mais detalhes e, quem sabe, cumprir a promessa dele dada ontem de que em 48 horas iria trazer mais detalhes e as reais causas desse apagão ocorrido. Muito obrigado. Portanto, André, então só para afastar já um comentário do próprio ministro que defende quase que uma reestatização da Eletrobras, o sistema privado funciona e funciona bem no país. E, obviamente, se tiver algum problema, corrige-se. O que foi difícil de corrigir nesse país foi lá no problema da telefonia. Você lembra que levava 5 anos, 3, quase 5 anos para ter um telefone? Depois que houve a privatização do sistema Telebrás, hoje você já não tem esse problema. E quando tem problema, também é possível corrigir e corrigir de forma mais rápida. Como é que você ia brigar com o governo nos anos 80 porque você queria um telefone para ontem e você só conseguia um telefone para dali a 5 anos, né? Pensa bem nessa história toda. Mas vamos lá, só para... Há uma discussão sobre essa questão técnica e talvez a gente comece a ter um avanço numa discussão mais madura, mais adulta sobre a questão energética brasileira. Há um movimento, e ele é legítimo, é importante para que se tenha cada vez mais energia renovável no país. O Brasil já tem isso, tá? A matriz brasileira é hidrelétrica.
Só que, de repente, um mundo de ambientalistas começou a achar que energia hidrelétrica é um problema. Tem que ser eólica e solar. Nós temos condição de fazer as duas, tanto a eólica quanto a solar. E isso é bom, porque você diversifica a sua fonte de energia. Para qualquer pessoa no mundo que entenda minimamente isso, você ter várias fontes de energia é sempre muito melhor. Mas vamos lá. Hoje uma reportagem do jornal digital Poder 360 faz o seguinte, que a questão da energia renovável, embora seja muito benquista, todo mundo queira, porque ela é barata, é renovável, ou seja, não tem problemas ambientais, e o Brasil tem condição de ter energia eólica, e que bom que tenha, isso não é uma crítica à energia, mas a forma como precisa ser feita, levando-se em conta as tecnologias que temos hoje à disposição. O motivo exato diz aqui o jornal, o motivo exato que causou a sobrecarga no Ceará não foi esclarecido. Uma hipótese citada por especialistas e não descartada pelo governo é a geração e injeção de energia eólica e solar na rede acima da capacidade das linhas de transmissão, causando um pico de carga que fez o sistema cair. Houve uma reação em cadeia e o Brasil apagou, ou seja, o sistema reconheceu um pico de carga, ele se autoprotegeu e caiu, porque senão você geraria um problema muito maior. Vamos lá. O pico de carga se deu pouco depois das 8 horas da manhã. Quando isso acontece, o Sistema Integrado Nacional, de Interligação Nacional, tem um dispositivo de segurança. É como um disjuntor gigante que desarma e o sistema cai. A região que mais demorou justamente para voltar a energia foi exatamente o Nordeste, onde houve esse pico de carga no Ceará. Ou seja, você chega com essa energia durante o dia, gera-se muito, porque você tem muito sol, sobretudo, obviamente. Você tem sol durante o dia, mas também tem muito vento. Isso coloca muita energia no sistema e aí o sistema não conseguiu fazer, digamos, uma equalização de todas as fontes de energia. Com esse pico de energia que chegou na rede lá no Nordeste, houve essa queda. É uma das hipóteses que começam a ser estudadas. Ou seja, não é porque nós temos a disponibilidade de energia solar, energia eólica, por exemplo, que você tem que fazer isso da noite para o dia. Você precisa também, ao mesmo tempo, adaptar o sistema para que não haja um problema, como ocorreu ontem. Ou seja, discussões maduras, discussões de gente grande, levam em conta todos os aspectos. Até porque a indústria da energia renovável, eólica e solar, não pode ser perdida no Brasil. A gente não pode perder essa oportunidade. Mas tudo precisa ser feito até para preservar o setor. Porque senão daqui a pouco alguém vai dizer que isso gera problema nos sistemas. Conhece as discussões do Brasil, digamos, as rasteiras, E não é esse o objetivo. O objetivo é ter cada vez mais fontes de energia, sobretudo renováveis, mas todas comungando. E, claro, com um sistema adaptado para lidar com, digamos, essas diferenças de oferta que cada sistema coloca nessa rede interligada do Brasil. Que só falta Roraima daqui, provavelmente 3 anos também Roraima vai estar interligado ao sistema nacional. Bom, eu converso com o nosso comentarista agora, Luiz Felipe Dávila, que está conosco. Oi, Dávila, seja bem-vindo, boa tarde a você. Boa tarde, Piotr. É um prazer sempre estar aqui no Prós e Contras. Dávila, eu vou começar com um fato que chama bastante atenção. Ontem o ministro de Minas e Energia, na entrevista coletiva que ele concedeu, aliás, exatamente, praticamente quase nesse horário aqui do programa, nós transmitimos ontem, inclusive, ele falou, o sistema brasileiro é robusto, nós temos fontes de energia, não temos problema de falta de energia, mas que tinha havido esse pico, que era ser investigado, e depois ele entrou na história da Eletrobras de novo, que a Eletrobras não deveria ter sido privatizada e tudo mais. Ou seja, nós estamos discutindo um problema técnico que pode ser resolvido e volta-se uma discussão que passou anos, desde o governo Temer, que se diz sobre, digamos, privatizar a Eletrobras e passou por todos os trâmites. E o sistema é robusto por quê? Porque a maior parte dele é privada hoje no Brasil. É verdade, Piotr. Aliás, é bom fazer um pequeno histórico primeiro. O Brasil já teve apagão quando era estatal, quando foi privado, ou seja, falta investimento na linha de transmissão. E por não ter esse investimento, é justamente por causa da insegurança jurídica do Estado brasileiro. Então, 2 pontos. Eletrobras. É bom lembrar aqui a nossa audiência que desastre foi a Eletrobras no governo PT de Dilma Rousseff. Ela quebrou a empresa tinha um rombo de 186 bilhões de reais, e ela quebrou a empresa com 2 decisões políticas. Primeiro, deu uma canetada para derrubar a conta de energia em 20%, que foi um desastre que nós pagamos essa conta até hoje. O brasileiro paga a conta de energia, a segunda conta mais cara do mundo, e ainda é reflexo
das besteiras cometidas no governo Dilma Rousseff. E a segunda fez péssimos investimentos, como é o caso de Belo Monte, que, como você sabe muito bem, tem um reservatório muito pequeno e, portanto, só trabalha na cheia. Quando começa a ter temporada de seca, não consegue por questões ambientais. Custou uma fortuna. Para você ter uma ideia, com o dinheiro gasto em Belo Monte, nós construímos 4 vezes mais a capacidade energética com energias renováveis, como você bem mencionou. Agora, Piotr, você veja que coisa interessante, você tocou num ponto muito importante. O Brasil já é o país com a matriz mais limpa de energia no mundo por causa das nossas hidrelétricas, por causa da solar e eólica. O que faltou ontem? Eu conversando com um dos maiores especialistas do setor, Adriano Silva, ele dizia que falta investimento em termoelétrica. Nessa nossa equação, nós precisamos ter também termoelétricas a gás. Por quê? A termoelétrica a gás, ela serve, nesses momentos de emergência, como um gerador na nossa casa. Sim. É a mais fácil de ser acionada, muito mais fácil, inclusive, do que energia eólica e solar. Ainda mais se poderia ter acontecido um apagão à noite, que não teria sol, então não teria mais problema. Então ele falou assim, o garantidor do sistema é justamente as termoelétricas a gás. Um investimento que nós não estamos fazendo. E o segundo investimento que não ocorre justamente é na linha de transmissão. Então, essas falhas, como você bem colocou, precisa ter uma discussão técnica e não uma exploração política, como essa esquerda petista gosta de fazer, para tentar minar o processo de privatização, que foi o que salvou a Eletrobras de uma situação de falência. Vale, só para complementar o que o Dávila está dizendo, quando uma estatal dava prejuízo, quem arcava era o Tesouro, tá? E o Tesouro é o dinheiro, a conta corrente de todos os brasileiros. Ou seja, não é que a estatal teve lá um prejuízo e a estatal que se vire. Não, não funciona assim. O governo tinha que colocar dinheiro via Tesouro Nacional. Ô, Dávila, e nós temos um governo que não tem um histórico de investir em infraestrutura de forma técnica, competente. Tanto que a primeira fala do próprio ministro agora foi dizer, a história é porque se privatizou a Eletrobras. Poxa, vamos voltar a essa discussão? Até parece que a privatização foi feita da noite para o dia. Não, passou por todos os órgãos de controle, com a aprovação do Congresso Nacional, porque o Supremo disse que privatização teria que passar com autorização do Congresso. Quer dizer, tudo foi feito de acordo com a lei e com todos os órgãos da República Brasileira. Aí, quando tem um problema técnico, e obviamente que sugere melhoria, obviamente, em todas as linhas, nas linhas de transmissão. E, claro, também esse aspecto de ter termoelétrica para ter essa garantia, não, o ministro vai lá e se refere, olha para trás de novo. Um governo que olha para trás vai conseguir, digamos, trazer infraestrutura de futuro no país? Não vai, e você sabe muito bem, essa discussão de ideologizar uma questão técnica é buscar bode expiatório, ao invés de, como você mesmo mencionou, ter uma discussão madura. E, aliás, Piotr, uma das coisas que nós temos de cobrar aqui na Jovem Pan é justamente o Senado aprovar as debêntures de infraestrutura conversíveis que estão na gaveta do Senado há mais de 2 anos, projeto que já foi aprovado na Câmara e é fundamental para financiar obras deste tipo, como em linha de transmissão, energia, estradas, portos e aeroportos. É um mecanismo vital e nós precisamos fazer pressão para o Senado colocar isso em votação, que vai ajudar a financiar as grandes obras de infraestrutura no Brasil. Dávila, muito obrigado, viu? Boa tarde a você. Vamos lá. O caso das debêntures citadas pelo Dávila aí são títulos de dívida. Você vai lá, a empresa, ou seja, aquele conglomerado, emite esses títulos para buscar financiamento no mercado. O investidor compra, obviamente tem taxa de juros, enfim, está tudo claro ali na legislação, e você financia essa obra. Quando essa obra começa, obviamente, a dar resultado, essas debêntures começam a ser pagas com todos os juros negociados ali, ou seja, é um financiamento de uma economia que gira. E para isso você precisa de legislação clara e, sobretudo, segurança jurídica. Não dá para lá na frente falar assim, o que eu prometi que eu ia pagar, não vou pagar mais. Aí você afasta o investidor. Como a gente viu, a gente está mostrando aqui há dias já, né, o investimento externo no Brasil caiu agora nos 6 primeiros meses do governo Lula. É temor justamente de insegurança jurídica. Num momento em que esse investidor externo está desesperado procurando um lugar no mundo para colocar o dinheiro, porque investidor vive de investir, esse é o negócio dele.
Aí você tem, por exemplo, a Rússia que não pode colocar dinheiro por causa da guerra. Você já tem problemas ali em relação à parte da Ucrânia, toda aquela vizinhança gera um problema porque você tem uma guerra acontecendo ali. A China é a China e tem questões que precisam ser levadas em conta porque o governo é seu sócio em tudo ali. A Índia tem outras questões também que precisam ser levadas em conta. A Argentina vive numa crise eterna, vai passar por uma eleição agora. Quem era o país que poderia estar com tudo isso, até porque a lição de casa foi feita no governo passado, no governo Temer, ou seja, de recolocar o Brasil do ponto de vista de legislação em ordem. Só não pode ter insegurança jurídica, porque o investidor gosta de segurança jurídica.